brinco literalmente que as carreiras deviam ser interpretadas como séries de TV, Miguel. O enredo tá legal? A história tá boa? Tá ótimo. Bora fazer mais uma temporada. Mudou para agora pro e-business, uma nova temporada. Agora mudou para inteligência artificial, nuvem, é uma nova temporada. Não tá bacana a história? Chegou no fim de uma temporada? Vamos fazer outra série. Sensacional essa analogia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários executivos do setor, fazemos uma viagem pelo tempo para que você fique sabendo mais sobre as tecnologias da informação e suas histórias, contadas não por mim, mas por quem realmente faz acontecer a TI neste Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Fórum, e hoje tenho o enorme prazer de receber nos estúdios aqui do Platô do Celeiro, que está aqui atrás de mim, dentro do distrito Itaqui, o meu amigo de longa data, jovem que já atingiu a posição top numa das maiores empresas desse país, mas o que é importante para o Braga mesmo, já falei o nome dele, Marcelo Braga, é que ele é casado com a Mariana e pai de gêmeos, do Lucas e do Miguel, né, Braga, que tem o meu nome. Seja bem-vindo aos estúdios do Distrito Itaqui, Braga. Miguel, é um prazer estar aqui com vocês. Muitos anos juntos aqui do IT Media, o IT Fórum e todo o conglomerado. Muitos anos junto com você. Miguel, eu ia falar que era uma homenagem a você, mas não. é de São Miguel Arcanjo. Eu também. E puxo por lá. Isso, minha mãe sempre falava, mas que anjo, você é um arcanjo, meu filho. Tá vendo? Mas na verdade, no meu caso, não foi nem assim. Foi mais falta de criatividade dos italianos, porque meu pai era Miguel, eu fiquei Miguel, sabe aquela coisa de italiano de antigamente? Tradição. É um prazer estar aqui. Braga, você nasceu em Brasília, eu estava até comentando para você que os meus contemporâneos não nasceram em Brasília porque Brasília não existia, certo? Brasília é de 21 de abril de 60, né? Quando Juscelino fez aqueles 50 anos em 5, aquela coisa toda. Na verdade, você nasceu em Anápolis, né? Só foi nascer na casa da tua avó, me corrija se eu estiver errado, foi isso que eu estudei a seu respeito, né? E você foi para Brasília muito cedo. Para a gente dar uma certa cronologia, que tem muito assunto para falar contigo aqui, como é que foi essa infância lá? Como é que foi? Eu investiguei e fiquei sabendo que você teve uma coisa que poucas crianças tiveram e que é o sonho de todas elas, que o pai tivesse uma fábrica de chocolate. Não é bem assim, mas tivesse uma empresa de festas infantis. É isso, Braga? Conta pra gente como é que é isso, por favor. Ô Miguel, eu nasci em Anápolis, meus pais são mineiros, meus avós moravam em Anápolis e meus pais já moravam em Brasília nessa época. Tá bom. Foram para Anápolis para dar à luz, o apoio e a rede familiar ali dos primeiros dias. Foram mais ou menos umas 2 semanas e voltamos para casa em Brasília. Então, sou nascido em Anápolis e criado em Brasília a vida toda. Brasília. E meu pai era representante farmacêutico, então no começo de Brasília, sério? Então propagandista. Propagandista vendedor, eu lembro. Vendedor. Meu único emprego foi numa indústria farmacêutica. Pasta na mão. Pastinha com as amostras grátis. Sapato no chão e visitando médicos e fazendo vendas em farmácias. E minha mãe estava estudando para um concurso público e ao longo dessa jornada ali deles, foi meu primeiro aniversário. Minha mãe sempre teve uma habilidade manual super grande, escrevia muito bem, desenhava muito bem, pintava muito bem, e foi fazer minha primeira festa de aniversário. E ao fazer a primeira... E a primeira é importante. A primeira, aquela emblemática do primeiro neto da família, ali da família do lado da minha mãe, e ela fez uma festa super bacana, e as amigas falaram, olha,
ficou muito bacana, me ajuda aqui, Faz pro meu me filho apoia também. ali. E aí eles tiveram a ideia de abrir uma festa, uma casa de festas infantis. Chamava Parabéns. Ela Legal. ficou com os meus pais por 45 anos. Nossa! E foram agora, muito recentemente, que Putz, então foi há pouco tempo. Você fez muita festa lá, hein? muita festa. E uma parte bacana, né? Brasília estava, de fato, nos seus primeiras gerações de brasilienses. Aham. E, literalmente, muita gente lá em Brasília fez aniversário próprio dos filhos, dos netos, lá na loja da minha mãe. Então, no começo, eu era muito mais conhecido como o filho da dona Sueli, da loja Parabéns. Marcelo da Esse Parabéns. é o sobrenome. Que a molecada se chamava de Marcelo, obviamente. Marcelo. O Braga veio depois, né? Obviamente. E foi uma infância muito bacana, Miguel. Uma infância onde eu convivi com a loja. Então, acompanhar, né, a experiência do meu pai propagandista, comerciante nato. Eu ficava impressionado com a quantidade de gente que ele conhecia. Olha só. Era impressionante. Não só os médicos, mas é porque ele ia na farmácia Ele ia na também, eu lembro disso. E por ser comerciante... Você mostrava para o médico escrever a receita, prescrever e fazia- depois você ia no Isso farmacêutico e aí. falava, olha, doutor Braga aqui vai prescrever Prescreve. o remédio XYZ, compra. E ele conhecia muita gente. Essas primeiras coisas que me marcaram assim na infância. A quantidade de gente que meu pai conhecia, Olha, a quantidade de conhecimento que ele tinha, porque ele decorava todas as bulas de todos os e remédios. era bula em Para papel. que servia, qual é a posologia, efeitos colaterais Sei, adversos. sei. Era melhor ou era pior do que o outro medicamento que concorria. E numa época, Miguel, que era apostila, né? E as bulas. Ler. Eu lembro das bulas nessa época. Então eu lembro muito do meu pai ler essas apostilas e pegar. E dentro da loja um outro tipo de experiência, porque no final meus pais me pegavam na escola, quando terminava as aulas, ia para a loja até terminar, fechar a loja, fechar o caixa e a gente ir para casa. Então essa experiência de ver uma loja por dentro, que uma coisa é você ir numa loja e olhar e falar, uau, que bacana. Outra coisa é você, onde é que é o estoque, que produto que está faltando, que produto que está sobrando. Você era o mais velho? Eu sou o mais velho. De 3 irmãos, somos 3. Eu sou o mais velho dos 2, o Eduardo, eu do meio e o Ricardo. Então teu pai Mas queria te vou- mostrar pro meu primogênito, né? Que legal. E essa experiência de olhar e ver assim, comprou demais, sobra, está perdendo dinheiro, coisas alimentícias têm validade, você perde. Faltou, o cliente simplesmente pode desistir da compra. Então Deixa dinheiro na mesa, né? deixa o dinheiro na mesa. Então esse contato muito cedo com atender clientes, ou ver atendendo clientes, de ficar muito tempo no estoque, ajudar a organizar o estoque, ajudar a separar embalagens, até progredir, né, ao longo da minha vida e ficar no caixa nos sábados, que era o dia mais cheio lá da loja, ajudar a entregar, ajudar a atender o cliente. Isso aqui me trouxe uma visão de cliente, de operação de uma empresa. Depois passei um tempo ajudando meu pai no escritório. Então, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, em depósito, aquela coisa toda de uma gestão de uma microempresa Tinha familiar. computador para fazer Não. isso ou era tudo Manual. na manual, Livro. Que você livro anotava, caixa, sei. livro caixa, quando é que vencia que duplicata, arquivinho com os cheques predatados E o na controle de época. estoque, aquelas fichas, provavelmente, para cada Fichas. produto. Então, ali veio uma conversa muito cedo de olhar e falar assim, olha, dá para ser mais automático, Olha. dá para fazer melhor, dá para lembrar que se teve um aniversário esse ano de uma criança, no ano que vem, naquela data, talvez pudesse fazer um CRM diferente ali. Isso já era década de 80, começo 80. 80. Então os PCs estavam começando, ainda não tinha muito Foi muito recurso. corporativo, né, Miguel? Assim, eu fui... Aí vem um passo prático, né? Assim, talvez com 9 para 10 anos, começou a ter os primeiros microcomputadores. Verdade. Ainda naquela época, os TK-85. Antes do IBM-PC. Antes do BMPC. Então, computadores, você ligava na televisão Aham. e tinha um joguinho ou outro, ou vai programar em Basic para fazer alguma coisa. Eu ganhei meu primeiro computador aí e me apaixonei por essa coisa de entrar com um dado, armazenar, consultar, e aí dá para fazer controle de estoque, aí dá para fazer um banco de dados e começar a ter contato com isso. Então você já tinha o pensamento lógico, né? Digamos assim, que eu falo, muita gente fala, não, é tecnologia hoje em dia,
as big techs, não sei o quê. Eu vou fazer tecnologia e o dropout, o nível de evasão nos cursos de tecnologia são muito altos, né? Porque se o cidadão não tiver um pensamento lógico, você já nasceu com isso, então, Eu acho que sim. o dom, digamos assim, para a tecnologia, ou você percebeu isso mais para frente? Eu acho que tem eu acho que talvez a maior frustração de quem faz ou quem entra numa faculdade de tecnologia é achar que você vai sair um programador. Os cursos de tecnologia, a maioria não são regulamentados, ou muito recentemente. Fora os EADs, né? Fora os EADs. Para você ser programador, você não precisa ter uma faculdade para isso. Eu comecei a programar muito jovem e faz parte. Mas eu acho que a parte mais bacana é você entender como, dado um problema, como você resolve. Sim. Muito menos do que a lógica de programação, que sim, eu tenho, sou de exatas e tenho isso nativo, mas nossa, na loja, se o estoque fosse melhor controlado, talvez meu pai pudesse ganhar um pouco mais ou deixar do dinheiro estar parado ali. Se a gente sabe que tem essa recorrência e que aquela mãe tem 2 filhos, será que não dá para fazer uma campanha e mandar uma cartinha e pegar? Então você começa a ver problemas reais que talvez, de uma forma automatizada, resolvessem problemas da loja. Então o que me chamou primeiro a atenção não foi a tecnologia pela tecnologia. Foi olhar assim, tem um problema de negócio e como resolver. E dá para resolver de N formas. Dá para resolver com um livro caixa, dá para resolver com a ficha. Uma caderneta que, olha... Um troço super simples, dá. Agora, ganha escala, tem um volume, é um pouco mais sofisticado, tem que fazer um pouco mais de conta, talvez dê para fazer de uma outra forma. E aí esse olhar foi levando a essa questão de ter contato com o computador, depois vem os MSX. Verdade. Aquela saída de reserva de mercado lá de trás, onde começa a ter jogos de computador de fato, né? Toda criança gosta de jogar, e eu sempre gostei muito. Depois vem programar nos MSX, depois vem CP500, depois vem o PCXT. Aí você acabou fazendo análise de sistemas, obviamente, com essa experiência prática que você tinha. Foi natural. Eu acho que eu nunca em Brasília mesmo? Em Brasília. Uhum. E essa, nunca tive dúvida de se ia fazer medicina, direito, administração ou tecnologia. Mas o que chamava atenção é que os cursos de tecnologia naquela época chamavam processamento de dados ou bacharel em ciências da computação. Isso mesmo. 4 anos era o curso. 4 anos. Eu entrei para bacharel de ciência da computação, só que no meio do curso eu vi que não tinha regulamentação. Migrei para tecnologia de processamento de dados. Olha. E formei e pós-graduei com 4 anos e meio. Isso aonde? Na UNB? Na Universidade Católica de Brasília. Universidade Católica de Brasília. E logo no primeiro estágio eu fui estagiar no SERPRO. SERPRO, lá em Brasília. Lá em Brasília. Então foi também uma... Mas lá tinha os mainframes, tinha aquela coisa toda. Ali virou uma descoberta diferente, né? Porque você sai do computador de casa ou da empresa, da empresa, microempresa, e você cai no Centro Federal de Processamento de Dados. Naquela época devia ser os 3278 da IBM, né? Aquelas coisas todas. Tinha um CPD enorme. Imagina. Muita coisa IBM, não IBM. Porque o SERPRO processava para tudo. Para todo mundo, não só para... Mas, de novo, o que me chamou a atenção no SERPRO não foi a tecnologia em si. Entendi. Sistemas de um CIAF da vida que faz todo o controle financeiro e orçamentário. O sistema de imposto de renda. O sistema, o Siscomex, que faz a importação e exportação. E vários sistemas estruturantes do governo foram desenvolvidos lá. E o SERPRO, naquele momento, estava implementando as primeiras redes de alta velocidade lá em Brasília. Você ainda estudava e estava fazendo estágio? Estava fazendo estágio. Tá. Ainda na faculdade, fazendo estágio. E passado um tempo lá no SERPRO, que foi um lugar muito bacana de ter contato com tecnologia corporativa, ter contato com a marca IBM de frente ali e todo o poderio que representavam os mainframes naquele momento. Com certeza, eu vivi isso, né, meu amigo? Claro. E eu entrei meu segundo estágio, que na verdade eu era bolsista do CNPq, eu entrei na Embrapa. Nossa. Numa área da Embrapa. Embrapa em Brasília. Brasília também. Numa área da Embrapa que era responsável por fazer a consolidação das informações da Embrapa e fazer as publicações, fazer os periódicos. E ali foi um primeiro contato que eu tive com a internet.
A Embrapa era uma das primeiras Você nunca foi a instituições- campo pela Embrapa, né? Não, Teu sonho não fazenda. era ser engenheiro agrônomo, nada disso, tá? Mas tive a oportunidade ímpar de ser uma das primeiras pessoas a ter contato com uma internet que na faculdade tinha, mas super lenta, carregando Queria ser devagarzinho. discado ainda. Lá na Embrapa era uma conexão Já tinha uma internacional. banda larga mesmo? Assim. Naquela época era a melhor conexão e a melhor interligação de internet, uma das melhores que tinha no Brasil. E aí você olhar a pesquisa, olhar as primeiras modelagens 3D que eles faziam lá para fazer ilustrações, para fazer vídeos, lá foi um lugar onde eu tive esse contato com como montar conteúdo que todo mundo possa acessar. Então lá foi meu primeiro contato com internet, HTML, fazer um site e fazer essas coisas. Isso em 90... Ah, bom, década de 90 já, aí mais para frente. Já era 94, 95. A internet do www é de 95, então já estava... Lá, super vanguardista, por fazer parte de uma rede de pesquisa internacional. Entendi. Então ali foi onde você olhava e falava assim, opa, dá para fazer um negócio diferente que não fica confinado aos sistemas de dentro de casa, dentro da empresa, e que todo mundo pode acessar. E começaram as primeiras páginas, os primeiros wwws da vida, o começo da internet. E aí o teu pai te chamou para parabéns, a tua mãe, para você colocar tecnologia lá também ou não chegou a tanto, Miguel, você acredita Braga? que nesse momento eu acho que houve eles vendo surgir um outro universo de tecnologia, nascendo literalmente. E me estimularam muito a seguir a carreira. Não foi um estímulo de vem pra cá, vamos ficar junto aqui na... Vem tocar o negócio do papai. Acabou que os meus irmãos vieram dando sequência nessa conversa. Quem automatizou, parabéns, foi meu irmão mais novo, que tem uma empresa de tecnologia de automação comercial. Então a tecnologia está na família. A tua mãe não... Porque eu lembro do meu tempo, obviamente que eu sou bem mais velho que você, mas no meu tempo você podia ser médico, advogado ou engenheiro. Como a USP tinha a Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, a escola de engenharia, eu fui ser engenheiro. Estava em casa, tudo bonitinho e tal. Tua mãe nunca chegou para você e falou, filho, tem 3 opções só na carreira. Exato. Que negócio é esse de tecnologia? Ela nunca questionou isso? Não, ao contrário. Eles vieram falando assim, esse negócio parece ser algo novo. Tem muito advogado, tem muito engenheiro, tem muito administrador, médicos. Talvez tenha um negócio aqui que tem pouco. E você via todas as empresas buscando pegar engenheiros, matemáticos, estatísticos, para treiná-los em informática, em tecnologia, para os seus quadros. E estava começando os primeiros cursos, de fato. Então, acho que eu tive esse privilégio de pegar esse boom da internet no seu começo. Então, aquela bolha da internet dos anos 2000, eu estava vivenciando. As empresas tinham que ter a sua homepage, né? Para simplesmente estar exposta. Para fazer parte do clube, né? E aí eu entrei para o mundo de desenvolvimento web, eu entrei para o mundo de banco de dados. Web? Banco de dados? Técnico. Então, literalmente um programador. Mas aí você já estava na IBM? Não, ainda não. Ainda não. Ainda no Serpo? Não, já tinha saído de lá, já tinha saído da Embrapa. Eu entrei numa outra... Não, perdão, Serpo e Embrapa. Serpo e Embrapa, eu entrei numa outra empresa que chamava NT Systems, lá em Brasília, que era um distribuidor da Informix, distribuidor digital. Sei que então, ali foi o meu primeiro emprego. Passei ali 1 ano e meio, e aí veio o convite da IBM para participar de um processo seletivo. Eu que era pré-vendas de Você banco de tinha dados. uns 20 e poucos anos. 20 e pouquinhos anos. E como o meu curso acabou sendo mais rápido, eu acabei entrando no mercado um pouco mais cedo. Então, 20 e pouquinhos anos. E fiquei num mega dilema, Miguel. Porque quando você é técnico, você aprende. Peraí, convite da IBM, ninguém fica em melo. Peraí. Eu te confesso que pessoal, foi o que ele está falando aqui, olha. Isso aqui ele está falando disso em 80 e... 90 e... Não, 90 e coisinha. 90, não, internet, 95. No século passado, certo? No século passado, há quase 30 anos, 25 anos. Alguém em sã consciência iria rejeitar o convite da IBM, que é um gigante hoje, uma referência, mas vocês não imaginam, vocês mais jovens, desses 2 milhões de usuários onde que a gente tem que acesso, todas as plataformas da internet, alguns vão se lembrar.
A IBM era sonho de consumo, Braga. Você hesitou? Deixa eu Eu entender. hesitei não pela companhia, que era a maior empresa de tecnologia Obviamente isso, no momento, você era ciente disso. mas esse dilema de sair da área técnica e ir para uma área comercial, a proposta era para ir ser vendedor de banco de dados. Ah, não. Aí você falou a palavra-chave. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Vocês que são mais jovens sabem que vendas é fundamental. Mas quando eu me formei em engenharia, Marcelo Braga, eu também cheguei a ter Um flerte ali? flerte com vendas. E eu gosto de vendas, eu gosto de gente. Né? Eu nunca seria, formei em engenharia, mas nunca seria um técnico. Fiz engenharia de produção já para aquele cara que não vai ser técnico, não vai estar numa prancheta, não vai fazer cálculos. Né? Eu fui mencionar isso para minha mãe. Ela perguntou se eu estava louco. Ela falou, meu filho, você fez engenharia na Universidade de São Paulo, que era para ela, né, para ser vendedor. Entendeu? Eu falei, não, mãe, tá bom, eu entrei para a indústria e tal, não sei o quê, mas conta sobre as vendas. E eu olhei e falei, gente, eu tenho zero experiência como vendedor em Brasília para atender o setor público, que compra sobre as leis 6606. 8666 na época, agora são outras leis, né? Mas um processo que para quem estava com 20 e poucos anos me parecia muito distante do que eu era, do meu lugar de potência. Sei. E demorei 3 meses para aceitar. 3 meses? 3 meses. E fui fazendo aceitar... charme, para não dizer aquele termo que os moleques usavam antigamente. Não, era dúvida. Era não dúvida era mesmo? Eu queria continuar na área técnica. Eu me sentia na minha zona de conforto. E numa viagem de final de ano, decidido a declinar o convite, minha mãe também teve um papel importante nessa conversa, de virar e falou assim, o que pode dar errado? Ah, ela não falou, você tá louco de... Não, ela foi... Eu estava decidido a declinar. Muito inteligente. Ela olhou e falou, o que pode dar errado? Olha. Se você entrar, passar um ano e não gostar, você volta. Não vai estar desatualizado, sua rede de contatos vai estar mais ou menos a mesma, mas você sai com a IBM no currículo, e quem não quer ter a IBM no currículo, e ainda mais no começo da década de 90. Era o sonho de consumo. Sem dúvida nenhuma. E eu olhei e falei assim, bom argumento. Pô, cara! Nada a perder, talvez ganhar. Porque se a mãe bate de frente com o filho, aí de repente o filho só para bater com a mãe vai ser do contra, né? Então, você tem 2 moleques de 7 anos em casa, cara, sabe como é que é? Foi uma conversa assim... Que psicologia! Super simples. Eu falei, ok. E entrei dia 23 de janeiro de 98. 98. E uma IBM... Quando privatizaram todas as telecomunicações, foi mais para frente em 98. 99. Você entrou um pouquinho antes dessas privatizações todas. E aí começou uma relação muito diferente. Porque, assim, tem umas coisas que... Os valores que a gente tem na nossa vida, na nossa formação, na nossa criação, quando dá match com os valores da empresa que você trabalha, verdade, te permite ter uma segurança muito grande para trabalhar com negócios e contratos vultosos. Que governo vendendo é tudo setor público, que você tem que coisa grande, ser absolutamente seguidor da lei. Para ser perene, eu brinco assim, você tem que fazer certo sempre para sempre estar fazendo. A questão ética, a questão moral, a questão de ter toda a proteção, de ter certeza que o que você está fazendo não tem nenhum nível de exposição, esse match de uma empresa que valoriza a questão ética de uma forma assim, sem nenhum tolerância absolutamente zero. Como os americanos falam, buy the book, zero tolerance. Você perde um negócio, mas não perde um emprego. E não tem nenhum tipo de situação, de pressão para entrar e tem, faz o que precisa para ganhar, não existe isso. Isso permite você trabalhar com muito mais tranquilidade no mercado, que naquela época também estava se transformando muito. Era entrando novas tecnologias, a Microsoft crescendo um monte, no ambiente distribuído, começando a surgir a Oracle, um monte de gente, e esse dinamismo de mercado era muito legal. E aí vamos andando aqui nessa discussão,
estar na IBM, em Brasília, atendendo o setor público, Você entrou direto na filial Brasília. direto na filial Brasília. Veio aqui para Tutóia? Não, Tutóia, aqui em São Paulo, Mas tem que tá. fazer uma entrevista. Mas foi muito importante na minha carreira, por alguns motivos. Na hora que a gente tem, primeiro, uma filial é diferente de uma matriz. Você já tem escassez de recursos, né? Se na matriz você está com o centro nervoso, né? A liderança, a centralidade normal de uma matriz. Quando você está na filial, são menos gente, menos recursos, e por tabela você é obrigado a se virar. E aqui vem um negócio... Tem uma autonomia maior ou não? Não sei se é autonomia, mas você tem uma reunião amanhã num cliente e você não dá tempo naquela época, de falar assim, olha, vem alguém aqui de São Paulo para ajudar. Aham. Você pega, estuda, aprende e vamos. E acho que tem um contexto muito interessante de que, ao estar nesse contexto tem um fato super interessante. Quando eu entrei na IBM, eu fui uma leva de pessoas que entraram nessa época, todas elas 10 anos em média mais novos que a leva anterior. Tinham tido momentos de transformação da empresa, momentos de reposicionamento corporativo, e entrar muito jovem. Então tinha um gap ali com os demais. Com 20 e poucos. Eram muito mais seniors do que você ali, Entende? Na hora que entra com 20 e poucos, interagindo com a maioria com 30 e poucos ou mais velhos. Menor aprendiz. Mas como uma incubadora. Porque no final, essa diferença de 10 anos, nesse começo de carreira, ela é brutalmente maior. É verdade. Porque você não sabe nada do mundo corporativo e tem gente sênior. Com 10 anos de casa. Mais sênior, com 10 anos de casa. E aí a conversa era, primeiro, uma fonte de aprendizado, de experiência, de ver gente boa atuando e você aprendendo, que talvez tenha me dado a oportunidade de aprender muito em muito menos tempo. Experiência você adquire com vivência. Sem dúvida. Não necessariamente com anos. Sem dúvida. Né? Não é o tempo. Tem gente que faz muita coisa durante muito tempo e não tem experiência mais ampla. Mas, por outro lado, eu recém-vindo da carreira técnica, a tecnologia mudando um monte, já surgindo internet, business, essa coisa toda, a forma que eu me achei no sol foi observar muito, aprender muito e me manter tecnicamente afiado. E você morava com teus pais nessa época? Morava com meus pais ainda. Solteiro, Solteiro. Certo? Em Brasília, Brasília é uma cidade pujante, já era naquela época, né? Foi a época, me corrija se eu estiver errado, você que nasceu lá, que todas as bandas de Paralamas, eu lembro do Paralamas porque nós lançamos um produto nosso, Capital, Legião, era tudo ali, né? Então era uma época efervescente. E você, forte e firme no seu trabalho. Eu acho que Brasília teve essa combinação, né, de uma centralidade política importante, um conviver com muita gente que não é nativa de lá, então tem essas heranças culturais. Não, é a ONU, né? Ali de vários lugares. As Nações Unidas, Brasília. Mas te prepara muito para esses desafios corporativos, Miguel, porque você ter essa habilidade política, você saber transitar no meio público, você entender como essas coisas são articuladas, quando você transfere para o meio privado, que tem suas dificuldades, tem suas particularidades, tem as suas complexidades também, mas é um somar de características que me ajudaram muito. Fechando esse ciclo aqui da minha carreira, foi um momento de muito aprendizado, me manter tecnicamente muito atualizado, né? E vem uma questão que eu levo com um dogma, né? Assim, um aprendizado contínuo, que hoje se fala tanto do long life learning. Lifelong learning, é verdade. Para mim, isso... Eu não só acredito, como pratico ao longo da vida toda e acredito muito nessa questão de um pouquinho todo dia, Miguel. Então, assim, quando você está aberto para aprender, e acho que hoje, né, dando um salto aqui, depois a gente volta, cada vez mais você está aberto a entender o que está acontecendo, a ter curiosidade de aprender. Porque a curiosidade, para mim, é um dos fatores mais críticos nessa conversa. Porque uma coisa é você ser obrigado a fazer um curso. Você tem que fazer uma certificação. Outra coisa é, como é que será que isso aí funciona? Deixa eu entender um pouquinho mais. Isso muda tudo. Então, por falar em aprender, eu sei que você teve em Harvard, teve em Wharton, etc. Aquilo não foi forçado a você fazer aquilo, né? Não era uma certificação que você tem que saber, né? Não. Como é que surgiu essas oportunidades? Foi
tudo já dentro da IBM, né? Da Que IBM. você fez isso. Então, Essa parte é muito legal. teve investimento para que você se preparasse realmente para posições maiores? Você sentiu isso? Já tinha um plano de carreira? Eu pergunto isso, Braga, porque a gente vai chegar numa conversa um pouco mais para frente, até para todos que nos assistem aqui, muitos jovens. E hoje em dia a carreira é 2, 3 anos numa empresa. Cara, se não for ser presidente em 5, tô fora. E não estou nem falando da geração Z de hoje, né? Muito menos dos seus meninos que vão viver o outro mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas você sentiu que tinha realmente o interesse da companhia em você e, obviamente, o interesse seu para um plano de carreira? E dá para fazer carreira? Você ficou 26, 27 anos na IBM hoje. Né? Como é que você contaria isso para quem está aí querendo saber? Puta, continua na empresa, mas eu estou devagar, já estou aqui há 1 ano e 3 meses e não virei diretor. Pensa o seguinte, eu devo ter trocado de empresa umas 5 ou 6 vezes sem trocar de CNPJ. Agora você precisa explicar para o pessoal o que é isso, porque senão os caras falam, mas o Braga não foi IBM a vida inteira? Como é que é isso? Isso é muito interessante, porque você vê ao longo desses anos o que aconteceu. Então, comecei época de PCs, depois entra a época de business, depois entra a época de mobilidade celular, depois entram as eras de ERPs, depois entram eras de e-commerce, depois entra inteligência artificial, depois a gente chega agora em IA generativa e está chegando a computação quântica daqui a pouco. Você vê que são etapas tecnológicas ao longo do tempo que, se eu tivesse parado, se eu tivesse dentro da unidade de PCs da IBM naquela época, que hoje foi vendida lá para a Lenovo, né, já há bastante tempo. Há muito tempo. Isso aqui era uma empresa, um negócio, um mercado, um produto totalmente diferente do que era um mercado de networking, que a gente também saiu dele ao longo do tempo, que era totalmente diferente do mercado de impressoras e printers, que a gente também saiu do tempo. De aplicativos. Totalmente diferente do mercado de outsourcing, que a gente saiu agora recentemente com o spin-off da Kyndryl. E essa transformação ao longo do tempo dá o dinamismo para me atrair a continuar a ficar. De você se sentir, estou numa outra empresa. De novidades. Tem um novo desafio. De desafios novos e novidades o tempo todo. E também quando você, como a IBM também tem um aspecto amplo de atuação no mercado, é muito diferente quando você está atendendo o executivo, o judiciário, o setor industrial, o setor financeiro. São desafios muito distintos. Então, muitas empresas são mais nichadas ou têm suas atuações mais específicas. Lá, como tem essa questão mais ampla, permite você se movimentar para áreas de software, de hardware, de serviços, de consultoria, de pesquisa. E então é um mundo. Eu lembro de você. Eu acho que é o segredo da longevidade lá dentro. Entendi. Primeiro, para pensar que empresa que existe. A gente está aqui no Brasil há mais de 107 anos. Um pouco mais, talvez. Vou ter que ficar acompanhando isso. É verdade, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Que empresas têm essa longevidade para você fazer uma carreira de 20, 30 anos. São poucas. E, por outro lado, ter a vontade. Eu fico porque eu gosto, eu fico porque eu quero. E isso é muito bacana, porque vira uma troca. Eu brinco literalmente que as carreiras deviam ser interpretadas como séries de TV, Miguel. O enredo tá legal? A história tá boa? Tá ótimo. Bora fazer mais uma temporada. O enredo tá bacana? Entendi. Mudou para agora pro e-business, uma nova temporada. Agora mudou para inteligência artificial, nuvem, é uma nova temporada. Não tá bacana a história? Chegou no fim de uma temporada? Vamos fazer outra série. Sensacional essa analogia. Para mim, séries é igual aquelas novelas de antigamente, né? Que não acabava nunca, um capítulo amarrado no outro. Vocês não vão lembrar disso. Mas essa analogia que você fez se você botar num filme, você não parece que é longo. Você bloca em episódios, em temporadas. E até onde eu me lembro, a IBM girava muito, ainda continua, né? Todo janeiro tinha uma certa mudança, mesmo que você não fosse uma mudança tão radical, mas você passava, principalmente quando estava em liderança, né? Em posição de lideranças,
passava a gerenciar pessoas diferentes, com produtos diferentes, porque é uma empresa do tamanho da IBM, certo? E Miguel, né, Braga. você falou da questão da carreira, obviamente, né, para você ter essa longevidade, a empresa te prepara para esses desafios diferentes. E quando fala isso, parece que tem alguém que fica olhando e fica, óbvio, tem discussões super relevantes de gestão de talentos, de pessoas de aceleração em carreira, etc e tal, mas é um investimento de fato, quando você faz esses cursos, né, mais renomados, mais caros. Agora, pensa que essa cultura de trabalhar a liderança é algo muito nosso de muitos anos. Provavelmente vai passar muitos caras conversando com você aqui na série que são ex-IBMistas em algum momento. Com certeza. Hoje, Já passaram. a minha última conta agora, neste momento da linha do tempo, tem pelo menos 8 ou 9 CEOs de empresas de tecnologia ex-IBMistas. E que de alguma forma foram forjados, né, moldados por uma cultura de sair da zona de conforto. Esse giro é intencional para você ter várias visões do negócio, várias posições ou pontos de vistas sobre mercados distintos, produtos distintos. Agora imagina o privilégio que eu tenho de estar na frente da companhia hoje, uma companhia que está se reinventando novamente, Isso. Né, virando uma empresa já de algum tempo, né, como é que a gente ajuda os clientes a modernizarem sua infraestrutura para esse mundo multi-cloud, cloud híbrida, esse mundo de dados e inteligência artificial e serviços bastante especializados, e ter 5, 6 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Chega tudo isso? Chega, né? Eu tenho... Tem uns caras da minha idade que estão lá ainda, né? Então... A minha assistente, ela tem 50 anos de casa. Ah, não, ela é uma casa à parte. Ela é um case. Ela é Guinness Book. Só para falar quem está do meu lado, é mesmo Guinness Book. Não, ela... Pessoas que entraram esta semana na companhia. Então, esse giro, olha que importante, né? Porque vira uma conversa de negócios, vira uma conversa de tecnologia, mas esse privilégio de estar olhando como se conversa, como se engaja, como se desenvolve, como se retém tanta gente com visões de mundo distintos, com anseios, com necessidades, com vontades, com desejos tão diferentes. Isso te prepara para uma série de coisas que eu brinco que a gente, por esse tanto tempo de casa, a gente pegou, né, diversos tipos de crises, de moedas, de maremotos, parolas aqui super grandes que te preparam como executivo para ser resiliente. Então, se tem 2 coisas ali que a gente é muito bom, é ser resiliente e se reinventar. Você comentou de vários IBMs, ex-IBMistas, né? Que o que eu mais escuto no mercado é que a IBM é uma puta escola, é assim mesmo que os caras falam, entendeu? Os anos todos que eu passei lá, o que eu aprendi, e é para a vida, né? Quer dizer, Para a vida, Miguel. Mesmo aqueles que passaram menos tempo, entendeu? E saíram mais cedo, como aqueles também, você sabe que eu tenho grandes amigos lá dentro, amigos comuns, né? Sim. Nossos, que passaram mais de 30 anos, Sim. Né? E realmente veneram aquilo como uma escola, né? E você diria que é mais importante essa escola, que é a escola da vida, do trabalho, do que simplesmente títulos, graduações e etc. Ou os dois andam juntos, por exemplo? Foi importante você ir para Harvard, ir para Pensilvânia. Como é que você dosaria isso, Braga? Obviamente, a instrução formal, e principalmente em boas escolas, elas desse nível impactam muito, né? Fiz MBA na Dom Cabral, estive lá em várias escolas lá fora, em cursos de especialização ali como um todo. Então isso ajuda muito a te abrir uma cabeça diferente, uma fundamentação acadêmica super relevante também. Te dá um arsenal de ferramentas para você trabalhar melhor. Agora, Miguel, não tem nada que te ensina mais do que um projeto em cliente. Não tem nada que te ensina mais do que uma crise. Crise? Porque na crise, eu que sou empresário já desde 91, nós estamos há 35 anos com a Itemid, Iteforo, Itaqui agora. Não tem nada que dá mais relacionamento, Miguel. Quando um cliente está fora do ar
ou tem um problema grave na sua infraestrutura, que ele sabe com quem ele conta na hora que o bicho está pegando. E essa vivência em salas de crise, aquele momento que, assim, uma palavra errada, ela pode amplificar a temperatura de uma reunião. Sala de crise, sala de guerra, ou né, que muita gente sala de chama. guerra, ou a forma certa de conduzir as conversas pode estar um ambiente super tenso e ele ficar mais calmo. Como é que você articula essas coisas? Como é que você está lá? Que o cliente, várias vezes a gente está, antes dele saber que tem um problema, isso cria uma confiança ao longo do tempo, isso cria uma casca grossa. Casca grossa. Minha cicatriz de guerra ali no caminho, que isso sim, para mim, é uma das coisas que eu tive a oportunidade de vivenciar muito jovem, ao longo de muito tempo, e que te prepara para muita coisa. Então não é sobre o ser técnico, de isso funciona ou não funciona, não é somente a questão da habilidade comercial, de como montar um retorno de investimento, como é que se prova o projeto, como é que isso se ensina na devolve escola, né? Não é tão... Isso se ensina, não é só sobre ter estratégias de como posicionar um produto, entrar no mercado, que aí entra uma visão mais estratégica, mas na hora que você está no cerne, a gente é a espinha dorsal de uma quantidade enorme de sistemas estruturantes do governo, do sistema financeiro, do varejo, da indústria. Na hora que o bicho pega, é o nosso celular que toca. É verdade. E a forma como a gente age, o engajamento pessoal em fazer as coisas andarem certo, o virar à noite, à madrugada, até o negócio estar resolvido. Não é sobre o contrato prever qual é o SLA, não estou nem aí para o SLA, é como a gente bota o negócio do cliente de volta no ar, é como impede uma invasão, é como tem uma disponibilidade, uma experiência de compra, uma experiência de consumo adequada. Isso me ensinou muito. Sensacional. E me deu muitos amigos Você falou ao longo desse caminho. Isso, os clientes viraram amigos. Isso por causa é mais dessa importante, confiança. porque normalmente é aí que quebra a relação, né? É aí que você tem um problema. Você falou de SLA, deixa eu abrir um parênteses rápido para pessoas que estão nos ouvindo aí, que hoje em dia SLA, eles chegam a 99,99%, falam daquelas coisas, o sistema tem que estar no ar, babá, principalmente em tecnologia. Quando eu comecei dentro do CPD lá atrás, 40 anos, o CPD, o Centro de Processamento de Dados, que tinha um mainframe IBM, inclusive foi escrito um artigo meu aí, que pode ser que vocês já tenham lido, mas eram daquela linha dos 43, 31, 41, 81. Você não era velho, você não era nascido. Tá bom. Eu já entendi, desculpa. Mas de qualquer forma, o CPD era aqui em São Paulo. Onde é o consulado americano hoje? Já tirou visto para ir para os Estados Unidos? Sim. Sabe ali na rua Henri Dunant agora, que você entra ali, faz a curvinha, vai ali naquele porão embaixo, tem várias janelinhas com vidro à prova de bala. Então, fomos nós que pusemos aquele vidro à prova de bala ali, porque atrás daquele vidro, onde trabalham hoje os funcionários do consulado americano, trabalhei eu e muita gente há muito tempo atrás, década de 80, com o mainframe da IBM e com todas as peculiaridades daquilo naquela época, né? Mas o maior problema era o tal do SLA, que estava começando, Service Level Agreement. E o nosso SLA, com a IBM, sempre funcionou, né? Porque você está aqui, Braga, mas funcionava, o suporte era sensacional. Tem que ser. Para a máquina, para o que estava ali funcionando, rodando e etc. Só que a fábrica, que é onde eu comecei minha carreira artística como engenheiro, trabalhei 6 anos, não, uma fábrica em Resende. E Resende fica uns 250, uns 300 quilômetros de São Paulo, pela Dutra. E qual era o link que a gente chama hoje, que naquela época chamava-se Transdata? Você não vai lembrar, muitos poucos vão lembrar desse Transdata, mas era a conexão que existia entre processar lá e mandar informação, porque a nota fiscal
para poder fazer todo o picking, vamos parar de falar muito inglês aqui, para poder fazer toda a seleção dos produtos, tirar do depósito, separar e enviar aqueles medicamentos para todas as farmácias, era impressa, né, que não tinha terminais assim naquela época, na fábrica, lá em Resende. Qual você imagina que era o SLA que a gente tinha? Qual a única empresa que provia isso na época, né? O Transdata que a gente tinha nesse Transdata, nessa comunicação. Menor ideia. Menor ideia. Quem for ouvir falar, algumas horas, tal, não. Dia? 2 dias, 2 dias. Então, roubavam chegar, cabos, fio de cabo, cobre, né? Ia para trançado de cobre na Dutra. Os bandidos roubavam aquelas coisas, entendeu? E aí caía tudo. Entendeu? Aí você ligava, olha, era 2 dias até achar onde é que foi, daqui não foi, etc, etc. O que fazia? Imprimia a nota em São Paulo, mandava por malote, entregava de carro, etc, etc, etc. Plano de contingência, tem que ter. Então, esse tipo de relacionamento com o cliente que você aprendeu na loja Parabéns, né, dos seus pais lá em Brasília, e junto da IBM, você acha que esse é o grande diferencial de uma empresa que tem produtos e serviços críticos, né? Eu acho que é uma missão crítica, né? Como se chama hoje. E eu acho que, primeiro, é uma responsabilidade enorme para nós, né? Os clientes nos confiarem, né, o backbone de vários dos seus negócios em tecnologias nossas. Isso é um orgulho que a gente tem de muitos anos e o nosso compromisso atual e futuro. Agora imagina que, mesmo muito jovem na IBM lá em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar no que foi o desenho do SPB, lá no Bacen. Sistema de Pagamentos Brasileiro. Você fez parte disso? Não, conta pra gente, cara. Isso é algo... E é muito bacana, porque eu acho que quando vai somando... É um divisor de águas, né? O Brasil está onde está. Essa discussão de propósito, né, Miguel? De você olhar e falar assim, o que você está trabalhando não é na entrega de um produto, um equipamento, um software. O que isso vai servir para resolver que problema? Vamos voltar lá atrás a discussão da sociedade como um todo. A tecnologia, ela é meio. Ela não pode ser fim para nada ou para quase nada. Mas na hora que você olha que, dá para ter um sistema de mensageria seguro, que você garante a entrega de uma mensagem de ponta a ponta, que era a tecnologia do MQ Series, que é multiplataforma, roda em qualquer lugar, que pode qualquer banco ou qualquer instituição financeira trocar mensagens, garantir que elas cheguem, montar um sistema de conciliação e subir o nível de governança do sistema financeiro brasileiro. Dá para fazer pagamento agora em minutos. Antes de você ir no banco, na época, né? No banco fazer DOC. Impensável, né? DOC é de um dia para o outro. TED, e já era rápido, hein? TED, pega em vários países. Nossa, ainda estão assim. Dias. Cut the check, né? Os americanos. Exatamente. Então, você olha o DOC no correio. De um dia para o outro, TED era em minutos. E já foi uma revolução. Então, você olhar por esse olhar interno do que o time está montando e você poder fazer parte desse time, que criam coisas que de fato impactam a nossa vida, né? A oportunidade de trabalhar na modernização do sistema do imposto de renda, que todo mundo ia entregar formulário, aí passou a entregar o disquete, aí depois veio entregar de casa, e aí você consegue, né, muito mais facilidade na sua vida ali como um todo, muito mais gestão para o ente público. E aí você olha, né, o mundo bancário, de você olhar por dentro de toda essa transformação que está acontecendo nessa última década, né, o prazer de ver pessoas, né, muito jovem, acompanhar pessoas que foram protagonistas na automação bancária do Brasil. E aí essa é um case mundial, né? A automação bancária brasileira. E o que toca na nossa vida, né? De olhar e falar assim, esse negócio veio evoluindo a ponto de hoje a gente ter um dos melhores sistemas bancários do Brasil. Confiança, né? Que banco é confiável, né? Cômodo e etc e tal. E você está olhando ali de dentro, vendo o que os seus mainframes, seus servidores, seu storage, seu software, sua IA atendem milhões de pessoas. Muito orgulho de ter sido participante de um meio da pandemia, a gente conseguir ajudar a Caixa Econômica a botar o Caixa Tem no ar, num momento tão crítico para a nossa sociedade, um momento que as pessoas precisavam de ajuda para fazer isso acontecer,
e a gente montar uma task force com dezenas de profissionais para fazer os sistemas que não estavam preparados para isso. De repente para tudo, de repente tem que se fazer pagamento em um volume de milhões, fazer isso acontecer em dias e semanas. Esse sentimento de ajudando a vida de pessoas a ficarem melhores, demos apoio para que pagamentos fossem realizados, que salvaram, né, a comida e o dia a dia de gente. Tudo. Como é que torna a sua compra mais simples, como é que torna o seu pagamento mais fácil, como é que torna a sua vida mais inteligente ali como um todo. Esse privilégio de pegar desde tanto tempo atrás sistemas estruturantes para sistemas altamente disponíveis, para sistemas convenientes, e agora a gente está no meio de sistemas com inteligência artificial, que você conversa, que você aprende. Talvez é a primeira vez que a gente vai entrar numa era que, ao invés de você aprender como mexer no sistema, você vai dizer o que você quer, e a IA quem vai fazer o que você quer fazer e resolve o problema que traz. Braga, eu lembro, IA é o buzzword agora, obviamente, hype violento, etc. Mas inteligência artificial já acontece desde que eu nasci, de várias formas, etc. E até onde eu me lembro, a IBM foi precursora nisto também, né? Com o Watson. Né? O primeiro foi o Kasparov lá atrás. O xadrez, depois o Jeopardy, né? E o Watson, talvez a grande materialização de um IA, vamos dizer assim. Mas sempre corporativo, né? Sim. Entendeu? Porque hoje em dia está essa buchicho todo porque puseram uma ferramenta na mão das minhas filhas, dos seus filhos. De repente, seus meninos já estão... Super. Chat, o que é isso, o que é aquilo, né? Sim. Quais foram os grandes resultados, dentro dessa linha que você falou, né, de perceber que o SPB transformou a vida de muita coisa, de muita gente, de muitos clientes, né? A IA, eu lembro da Bia do Bradesco, que é um grande case de vocês, etc. Fantástico. Como é que você vê isso, Braga, essa inteligência artificial? Miguel, está mudando tudo. Primeiro, vamos pensar das coisas mais simples, né? Agora, ao invés de você ter que entrar num sistema, numa tela, num aplicativo, você manda uma mensagem, você manda de texto ou de voz, áudio, ou você faz uma interação num alto-falante inteligente, você fala o que você quer e responde. E aí vem as evoluções, né? Quando começou lá atrás, né, 10 anos atrás, o Watson, a conversa era sobre sistemas cognitivos. Você pergunta, ele responde. Certo. Né? Você tira dúvida, interativo, ele entende o que você quer dizer e se adapta. Já com linguagem natural. Então deixava de sair programação, uma árvore de decisão, se você falou isso, faz aquilo, para já entender o que você quer e te responder. O que a gente está vivenciando hoje é um negócio fantástico. Primeiro, uma democratização de tecnologias que estavam restritas ao mundo corporativo para literalmente qualquer pessoa com um celular e uma conexão poder usar. Os modelos mais avançados do mundo disponíveis para todo mundo. Então, primeiro a gente acredita muito no modelo de IA aberta, porque né, eu brinco que tem duas coisas que são verdades na vida. Um dia sairemos desse plano e o segundo vai ter uma IA nova essa semana. E o modelo... Muito bom. O americano fala que você vai morrer e pagar imposto, entendeu? Então você está adaptando o discurso aí que você vai morrer, mas vai ter uma nova IA. Vai ter uma IA da semana. Muito bom. Mais moderna, vou usar mais rápida. Isso, eu te dou o crédito, tá? Mas você permite, eu vou usar isso nas rodas aí, que é sensacional. E no final é sobre isso, porque vai ter a IA mais eficiente para um tipo de aplicação, vai ter uma IA mais eficiente para um vídeo, para uma imagem, para uma interpretação, para uma leitura, para um cálculo. Então nós acreditamos muito no modelo de IA aberto, onde essa velocidade de novidades e experimentação está cada vez mais rápida. Agora, embaixo disso tudo, vem fundamentos corporativos que não mudam. A IA não conhece o LGPD. Verdade. A responsabilidade de dar acesso a que dado e a que informação é de responsabilidade de quem treina a IA. Até porque, no fim do dia, ele vai ser o responsável se der qualquer coisa errada. Né? Agora, uma coisa é a intencionalidade. Você pegou livros, documentos, textos e treinou um modelo que você sabia que você estava botando ali dentro. Agora, pensa no mundo que a gente está
em evoluções, se a gente falava em assistentes de IA lá atrás, os famosos chatbots, a gente está hoje no momento de IA generativa, entrando no momento de IA agêntica, que são os agentes de IA. É uma evolução muito rápida. Tomando decisões. Que você muda as formas de interação, que você consegue dar pequenas tarefas com contextos determinados, que ele entra, executa de ponta a ponta e te entrega o resultado. Agora, o que tem atrás? Sistemas, necessidades ainda antigas, não resolvidas, que se perpetuam. E muitas, né? Então, por exemplo, integração de dados. Bancos de dados espalhados pela empresa toda. De todo tipo, problema, todas as tecnologias. A empresa compra uma outra empresa, faz uma fusão, faz uma aquisição, sai um sistema mais moderno, entra alguma coisa mais nova. Então, essa capacidade de você criar uma camada que dê governança de dados, segurança de dados, para que a IA possa acessar o que ela pode, para aquela finalidade, para aquela pessoa. É da empresa. É da empresa. Só que, imagina que quando você faz um agente ou você tem um chatbot, é fácil. Agora o que a gente está vendo é dezenas. Um trabalho que começa a virar híbrido. E não mais o híbrido presencial e remoto. Sim. É o presencial, remoto e pessoas e agentes. E na hora que cada profissional... E vão ter milhares de agentes? Pode ou montar, imaginando? vai ter milhares. Só que imagina que você tem hoje uma série de ferramentas que você pode criar um agente para te ajudar a resolver vários probleminhas do seu dia a dia. Então, se cada funcionário da empresa vai ter 1, 2, 5, 10 agentes, como é que dentro de uma empresa com centenas, milhares ou dezenas de milhares de funcionários, gerencia esse ambiente como um todo? Então, essa camada de governança de dados, camada de governança de IA, para você olhar explicabilidade, rastreabilidade, para você olhar o porquê que aquela resposta foi dada e pensa que o mundo está mudando. Regulamentações surgem toda hora, leis surgem toda hora, que hoje o que o seu bot está respondendo, o seu sistema está respondendo está correto, a partir de amanhã pode estar errado. Porque saiu uma regulamentação nova, uma lei nova. E isso não vai parar de mudar, né? Como é que você garante que todos os agentes da sua empresa, a partir de amanhã, estão falando o certo e não respondendo o que era certo? Então, e sem alucinar também, que é o termo do momento. O termo do momento, que vinha também de coisas que a gente acredita muito, assim, a alucinação, é o termo técnico, né, para a parte de IA, quando se dá uma série de interações que a IA no final começa a responder coisas que parecem não fazer sentido, ela vem muito de você tentar treinar um modelo enorme para tentar responder tudo. Tudo. E que tem algumas aplicações que exigem esse tipo de amplitude. Mas, de novo, a IA para negócios, para atendimento a cliente. Ela vai ser focada, ela então. Precisa ser mais assertiva, ela não pode alucinar e ela tem que ter um custo por interação adequado. Porque vão ser milhares de interações ou milhões de interações. Então, para determinados casos de uso, modelos de linguagem mais estritos, modelos treinados especificamente para aquela resposta, eu brinco que o juridiquês é diferente do economês, que é diferente de todas as línguas que se fala. De qualquer coisa. Então, vão o do tecnês que a gente fala aqui também, muito. O IBES. O IBES. Então, no final, assim, a IA mais adequada para um departamento jurídico ou para um universo jurídico vai ter que ter um treinamento diferente de uma IA de atendimento a um cliente bancário, que vai ser provavelmente uma outra do que uma IA que tem que resolver problemas de contabilidade. Dá para pegar uma genérica e tentar fazer tudo? Dá. A assertividade vai ser menor, o índice de aplicação vai ser mais arriscado. A governança, né? Que... E o custo. O custo também, é verdade. Porque treinar esse tanto de coisa, é só se olhar o tanto de data center que está explodindo. Aqui no Brasil, saindo o redado. Consumo agora, de energia, etc. Explodindo agora como um todo. Então, na hora que você olha, o potencial é enorme, as aplicações são 1000, a forma como você lidera o seu time muda, a forma como você delega tarefas muda, a forma como você vai estruturar seus processos dentro da empresa muda tudo. E olha de novo o privilégio de estar dentro de uma indústria e dentro de uma empresa que entrou lá atrás fazendo os primeiros sistemas de tabulação. As máquinas olerites lá atrás, nossa, verdade. Ter feito as primeiras máquinas de escrever,
de entrar nos PCs, mainframes, PCs. International Business Machines era o nome, né? Lá atrás. Dentro do mundo que, assim, nossa, dá para redesenhar todos, uma quantidade de processos empresariais, dá para montar um outro nível de automação, um outro nível de experiência de consumo, um outro nível de eficiência e produtividade para as empresas, nunca antes visto. Então, você vê que dá para mais uma empresa no mesmo CNPJ, porque esse é o ponto, Miguel. Pensa que tudo isso que eu acabei de descrever para você, eu tive que aprender há pouquíssimo tempo. É verdade, porque é coisa muito nova. A base técnica e a base de negócios e a base empresarial e a base de gestão ajuda muito a fazer essas pontes. Uhum. Agora, falar de LLMs, esse é um termo de 2, 3 anos para cá, de uma linguagem mais ampla para qualquer um. Total. 3 anos no máximo. E aí vem essa discussão de novo. A interesse, a curiosidade e a disciplina de querer estudar um pouquinho de coisa nova o tempo todo, um pouquinho por dia você vê pouquíssima diferença. De uma semana para outra, quase nada. De um mês para o outro, já fica melhor. De um ano para o outro faz uma diferença imensa, de uma década para outra faz muito mais ainda, e ao longo desse tempo todo, para mim é um privilégio enorme estar discutindo IA dentro das empresas, fazendo letramento executivo de executivo de board de empresa, ajudando a fazer essa ponte do que era o mundo de negócios tradicional, onde passou por uma transformação digital forçada numa pandemia, e entra agora essas potencialidades da inteligência artificial, essa transição, um board de empresa, que é onde normalmente estão as pessoas seniors, experientes, com fórmulas de sucesso que levaram elas a esse sucesso, as fórmulas agora são outras. E como é que a gente junta e faz essas pontes é um momento muito mágico de estar podendo ser protagonista nessa discussão agora. Você, até onde eu entendi, então, IA não é uma simples ferramenta, né? Que todo mundo vê por aí, minhas filhas, seus meninos, etc., usam uma ferramenta para poder tirar nota na escola, para poder fazer um trabalho, para poder, né, se livrar. Dessa forma que você está falando, e principalmente considerando que a IBM está focada realmente nos negócios, nas corporações, é transformacional. É muito análogo à eletricidade, Miguel. Assim, supta tudo. E essa frase não é minha, porque essa é uma frase que já tem 10 anos, a primeira vez que eu ouvi foi exatamente há 8, 9 anos atrás, que a IA, a inteligência artificial, é a nova eletricidade. Quando surge nisso, esse tipo de tecnologia, está todo mundo falando sobre IA. Eu acho que daqui a pouquíssimo tempo, a IA deixa de existir como protagonista. Por quê? Porque na hora que você está fazendo uma foto no seu celular, não é a qualidade da lente que tem aí que garante essa foto fantástica que você tirou. É a lente, é o sensor, mais um monte de aprimoramento de imagem, de luz, etc. e tal, que tem muito IA aí atrás junto. Na hora que você está montando um convite do aniversário dos meus filhos, você vai no aplicativo que já tem lá um monte de modelo que mostra o que você quer, você descreve. Não é a avó deles que vai fazer na parabéns naquela época. Agora você vai entrar e vai falar suporte da IA, né? Um convite para eu mandar para o WhatsApp no tema X, falando do aniversário do Lucas e do Miguel, blá, e vai vir. Então, a forma de interação é tão diferente e acho que daqui a pouco vai estar isso tão enfronhado em tudo que a gente, de novo, vai deixar de falar da IA e vai falar de outras coisas. Eu posso dar um testemunho nisso, você, Braga, e a todos, porque a gente começou há 35 anos atrás, completamos 34 agora, em setembro, trazendo a revista Byte para o Brasil. Byte Magazine, da McGraw-Hill, nos Estados Unidos, que era a bíblia da tecnologia naquela época. Super. Lançamos ela na informática, sucesso de 91, setembro de 91, no AMB. E a gente fez, nesses 35 anos, já se passou tanta coisa que eu poderia dizer que se a gente fosse querer surfar toda a onda que aconteceu, e a gente começou com revistas, né? Você lembra? Faz uma revista daquilo, uma revista disso, aí faz uma revista sobre internet. Tem uma revista sobre internet, a gente questionou isso lá atrás. Peraí, a internet não vai virar eletricidade?
disso tudo? Por que eu vou fazer? Não, faz um evento. Não dá para ter absoluta certeza nisso, porque a transformação, a cada tecnologia que acompanha, você já me deu uma aula nisso, né, das tecnologias andando juntas, evolui muito, e os volumes, né, mas a internet foi uma grande transformação, e eu acho que a IA vai estar embedded, para usar mais um termo em inglês, vai estar dentro de tudo, dispositivos de IoT, do seu carro, do meu carro, que vai estar nesses óculos, casa, etc., que hoje é só para ler, mas não faz muito sentido você achar que a tecnologia é pela tecnologia, né? A tecnologia tem que falar aquilo que você falou lá do SPB lá atrás, dela ajudar a transformar a vida das pessoas. Né? As pessoas têm que estar no centro, Miguel. É isso que você e o que a IBM mas também, de uma certa forma. Eu acredito disso de uma forma assim, tão profunda. As pessoas têm que estar no centro. Tudo que a gente faz é para tornar a nossa vida melhor, mais fácil, mais ágil, mais barata, mais acessível, mais democrática. E se no passado dava para identificar ondas, como eu descrevi algumas delas, hoje é um somatório de ondas formando um tsunami, Miguel, em termos de impacto nos negócios e na sociedade. Então, elas vêm se acumulando, se a gente um year over year. Então... Entende? Pega coisas que vão sendo empilhadas. E compounded, né? Como diria o... Postas, claro. Juro composto. A internet trouxe essa fundamentação de todo acessar tudo. Você entra com agora uma capacidade de poder computacional completamente democratizado com o uso da nuvem. E também nunca antes visto. Não, antigamente, para ter muito poder computacional, grandes empresas, grandes investimentos, um volume de dinheiro enorme. Tinha que ter on-premises, né? Tinha que ter em casa. Agora você pega a nuvem, democratizando o acesso à tecnologia, poder de processamento absolutamente disponível, a tecnologia mais moderna estando disponível para o estudante ou para o conglomerado mais poderoso do mundo, é o mesmo. Então, conectividade, dados, poder de processamento, conectividade, que agora você, né, 5G, 6G, pega... Tem que ter banda, né? Tem que ter banda, né? Tem conectado o tempo todo, você fazendo, já não é mais um problema estruturante, a não ser, óbvio, em lugares mais distantes do Brasil, ainda tem uma discussão de equidade, equalidade, que é uma outra discussão, mas na hora que você vai somando essas ondas, conectividade, mobilidade, dados, poder computacional, inteligência artificial, vai subindo o bolo, e essa conversa toda, se não tem gente atrás pensando coisa nova, aberto a experimentar dentro do mundo corporativo. Experimentação, essa é a Porque a gente fala muito de experimentação no mundo das startups, no mundo de fora do corporativo tradicional. Agora, quando você vê os grandes bancos se transformando de uma forma intensa, de uma hiperdigitalização do serviço. Isso é um grande sinalizador, não é não? Que antes era, né? Porque os fintechs vão comer os bancões e você vê que todos eles se reposicionam de uma forma impressionante. E mudar uma cultura de grandes corporações não é simples. As operadoras tiveram que se mudar também lá atrás, quando veio o voz sobre IP, né? Não, e aí entra, né, o 5G, essa diversidade de serviços prestados, todas essas indústrias se modernizando muito rápido, mas para mim o que vem muito nessa conversa se não tiver curiosidade para estar aberto a aprender, muito provavelmente sua área vai ter um problemaço. Porque vai surgir um negócio mais moderno, mais novo, que você não viu e vai atropelar. E muito rápido. E vai passar em cima e muito rápido. Você não vai ver chegando. Se não tiver humildade para olhar e acho que dá para fazer melhor. Acho que aquela outra empresa está fazendo melhor do que a minha. E aprender e se adaptar, você também morre muito rápido. As gerações, né, essa interação multigeracional, traz uma complexidade de gestão de pessoas, formação de talentos, de entrega de produtos e serviços, de pluralidade, de diversidade, de inclusão, que estamos vivendo um momento mágico desse caldeirão de coisas ao mesmo tempo, que sobre a ótica de gestão e sobre a ótica empresarial são complexidades adicionais, mas por outro lado abrem oportunidades imensas de ter essa responsabilidade de manter o que está funcionando bacana, e está vindo a tecnologia mais moderna pela frente, né? A computação quântica já virando a esquina, o que era coisas
científicas Computação daqui a 20 quântica. anos, a gente já anuncia daqui a 3 anos a entrada comercial de computadores quânticos. Já temos mais de 18 instalados no mundo e começando casos de uso a aparecer. E aí é absurdo, né? Aí você entra A capacidade de poder aí é outro mundo, né? Aí talvez os limitantes já deixem de ser poder outro computacional, os dados vão passar a ser energia. É verdade, coisas, né? Porque tem que ter por trás. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, que você falou dessas oportunidades. Como você vê o Brasil nisso? Miguel, Nós vamos surfar essa onda na crista, vamos esperar? eu acho que tem oportunidade para todo lado. Primeiro, a gente é um país criativo. Isso sim. A criatividade para esse mundo. Para o bem e para o mal, né? O brasileiro é criativo para tudo, né, cara? Mas na hora que você vê as notícias, essa criatividade somada a esse tanto de ferramental disponível para tanta gente usar, vai abrir uma janela de oportunidade de disseminação do conhecimento, de educação, de criação de novos negócios, né? Dos pequenos empresários têm acesso a coisas de ponta de uma forma muito mais simples, que é muito bacana. Obviamente, essa discussão que a gente está falando dessas disrupções tecnológicas é um volume de dinheiro de CAPEX, talvez o maior volume de CAPEX da história da humanidade está acontecendo agora, nessa transformação toda de IA, data centers e nuvem. Acabamos de aprovar o Redata, né, que é um estímulo para os data centers, para trazer data centers aqui para o Brasil. Então, é uma janela de oportunidade muito bacana para termos aqui muito poder computacional, muita tecnologia, muito dado e, por tabela, traz muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente capacitada, muita gente interessada no ramo. Então, onde tem a tecnologia acabou sendo a espinha dorsal do crescimento do mundo na última década, ou talvez até mais do que a última década, e tudo indica que vai ser para a próxima. As grandes empresas, as maiores empresas do planeta, todas são, ou a maioria são de tecnologia. Mas, de novo... E quem não é? Não é, mas tem tecnologia embarcada. Você diria que um Itaú, Bradesco, um Banco do Brasil, não são empresas de tecnologia? Então, de novo, eu acho que a IA vai ficar pervasiva, como a eletricidade, a tecnologia vai ficar pervasiva em tudo, não tem como fazer sem. E aí entram de novo novos desafios e novas oportunidades que são, para nós aqui no Brasil, uma oportunidade importante de acesso a isso tudo, mas sem letramento, sem capacitação. Não acontece sem nada. um somar de mãos, Miguel. Esse aqui eu acho que é muito bacana. A comunidade que você junta tem uma responsabilidade super importante, que assim, juntos somos mais fortes, né? Sem dúvida. Nós fazemos programas de capacitação de centenas, de milhares de pessoas em IA. Aqui no Brasil temos alguns desses programas funcionando já há algum tempo, mas uma andorinha só não faz verão. Não. Na hora que a gente soma os braços com as empresas de tecnologia, os nossos clientes, o governo, a sociedade como um todo, aí sim a gente consegue botar muita gente se preparando e se habilitando para essa realidade que já é uma realidade em uma determinada escala e que vai ganhar uma escala muito maior, muito mais rápido. Então essa consciência da inclusão é super importante. Sensacional, Braga. Você colocou coisas aí que são realmente muito, muito importantes sobre e para conhecimento de uma forma geral. Mas deixa eu te perguntar um pouco mais especificamente sobre pessoas. Né? Porque tudo isso funciona, essa tecnologia toda, como você já mencionou, é para o bem das pessoas. Né? Como é que você vê as pessoas? Como é que você vê daqui a, sei lá, 10, 15 anos, os seus meninos entrando nesse mercado? Né? Qual a importância que a própria IBM ou você como líder, né, que liderar uma empresa desse tamanho no Brasil não é coisa simples, certo? Você tem muita gente trabalhando, gente de todo tipo, de todas as formações, etc. Como é que você vê a importância dessas pessoas e o que Marcelo Braga faz para ser esse líder que você é hoje numa empresa tão diversificada e tão grande como a IBM? Miguel, primeiro, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que tem uma
necessidade de adaptação constante. Então, de novo, eu acho que essa flexibilidade, esse somar de experiências, de oportunidades de vivenciar muita coisa, te dá o repertório que precisa para fazer o que precisa ser feito. Agora pensa, é tanta coisa, tanta novidade, né? Porque ao redor de tanta coisa legal que a gente está falando aqui, tem o dia a dia, tem a entrega, tem os contratos a serem entregues, né? Tem a responsabilidade por tantas coisas acontecendo, tem metas para serem batidas, tem a vida como ela é. E eu acho que algumas coisas me ajudam muito. Primeiro, assim, o cuidado com o corpo e a mente é um negócio que cada vez mais é relevante. Que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Tem aquele FOMO, né? Aquela fear of missing out. Perder alguma coisa, né? É informação o tempo todo, é a mídia social que te draga em alguns momentos ali. Então essa disciplina de, enquanto eu estou trabalhando, não tem essa conversa de pega o celular para ver alguma coisa. Tem momentos estabelecidos. E quando você está em casa com a família também você separa, Braga, porque com a sua agenda é difícil. Não deve ser simples. Mas sabe o que eu decidi fazer, Miguel? Eu decidi pegar o começo da manhã. Meus filhos têm 7 anos, né? Como você bem sabe. É um momento muito mágico para eles e para mim. Toma café da manhã junto. A gente tá junto no começo da manhã. Então, assim, em vez de deixá-los ir para a escola e fazer outra coisa, a gente intencionalmente tem um momento juntos de manhã. Muito acordado, aquele negócio de enrolar na cama, de levanta que está atrasado, de ajuda, de brincar, de estar ali junto. Então, eu faço questão, assim, de participar 100% das vezes que eu posso, de encontrar com eles de manhã. E quantas gerações a gente ouviu ao longo da vida, workaholics e etc e tal, que voltavam para casa 9, 10 horas da noite e não pegaram os filhos. Saía, o filho estava dormindo, chegava o filho... já estava dormindo. E eu passei por isso uma fase da minha vida. E eu decidi que eu não queria isso. Uma decisão. Então eu desloquei a minha forma de trabalho e eu acho também agora a gente está num momento que é muito diferente. A cultura corporativa de 20 anos atrás mudou. Que era, né? Você tá lá antes do chefe, sair depois do chefe. Agora o trabalho remoto, essa coisa diversa é muito diferente, mas intencionalmente eu tenho esse esbarrar com eles ali, do acordado, escova o dente, pega a mochila e bota para lá e encontro com eles de manhã. Eu tenho um momento de atividade física de manhã para depois ir para o trabalho. Então, esse de manhã você é o cara que lançou esse projeto das 5 horas da manhã, lembra? Não. Por aí, nas redes e tal. Vamos acordar todo mundo às 5 horas da manhã. Quem fez isso não tem gêmeos de 7 anos. Te afirmo. Tem nenhuma chance do camarada que fez isso aí ser pai de gêmeos crianças. Muito bom, mas quebrando um pouco aqui, você conhece as minhas filhas, a mais nova minha, com 17 anos hoje, eu ainda acordo, não às 5, mas às 5h30, que eu faço questão de preparar o café da manhã para ela, e café da manhã de gringo, de americano, entendeu? Ovos, etc., frutas, e faço questão de levá-la para a escola. Todo dia a gente sai às 6h30, porque ela entra antes das 7, e as pessoas falam, mas Miguel, você tem mais de 70 anos, cara, você não vai... pega um motorista para fazer isso. Eu falo, não. Não é sobre levar, Miguel, não é sobre conviver. E eu ainda falo, mas que ano que ela está? Não, está no 2º do ensino médio, porque você ainda tem mais 1 ano e meio. Eu falei, eu tenho só 1 ano e meio para fazer isso, porque quando ela entrar na faculdade, aí é outro mundo, ela vai de outra forma. Então, e fico muito chateado quando chego em casa e não pego eles acordados. Aproveitar isso, né? Muito, Miguel. E, de novo, vi muitas gerações de executivos sendo formados, chegando em fins de ciclos, com orgulho imenso do que fizeram e arrependimento do que deixaram de fazer. O meu mais velho, que você conhece também, com 37 anos já, hoje eu não vi ele crescer direito, cara. Foi mais ou menos assim no primeiro casamento. O meu, obviamente, mas eu saí, ele ainda estava dormindo, eu voltava. Começando empresa, vida de empresário nesse país, para quem começou a empresa em 91... Era outra realidade. Era outra realidade. Mas hoje
Você recomenda isso para os teus diretores, para os demais gerentes da empresa? Não, estou falando de ter essa vida regrada, de ter esse balanceamento do balanceamento, com certeza. entre a parte física, que você é um cara totalmente fitness, né? Como diria. Eu acho que essa por aí ajuda no trabalho. Miguel, mas ajuda demais, porque primeiro, disciplina é um dos requisitos mais fundamentais para você ter sucesso na vida. E te ajuda na entrega, né? Que você... Ponto. Por quê? Porque se você entrega com recorrência, provavelmente você vai ter uma carreira mais de sucesso. Se você economiza um pouquinho todo mês, provavelmente a sua previdência, né, a sua poupança de aposentadoria vai ser melhor do que quem não fez isso ou deixou para fazer muito tardiamente. O cuidar do seu corpo enquanto ele é saudável provavelmente vai te dar uma qualidade de vida melhor quando você tiver as suas limitações normais de idade. Que acontece, não tem esse privilégio de estar vivo quando estiver mais velho. Você quer ter uma qualidade de vida melhor. E também vi gerações de pessoas que se perderam no meio do caminho e que se arrependem muito. Então acho que também tem duas coisas que eu tenho essa curiosidade, essa vontade de aprender o tempo todo, mas eu sou um cara que aprendo rápido, Miguel. Então assim, quando eu vejo alguns se dando mal, assim, esses padrões, é coisa que você reflete para você. E fico muito chateado quando chego em casa, algum dia que a agenda foi até um pouco... Os meninos estão dormindo. E entendo claramente, e a gente sente falta. No outro dia, a gente olha e fala assim, será que não dava para ter sido mais eficiente e terminado a reunião mais cedo? Precisava daquela reunião? Eu acho que esses repensar de coisas tem que acontecer. Um equilíbrio mental, saúde, trabalho, né? Sua alma, seu corpo e como você usa isso aqui para o teu trabalho aqui no dia a dia, esse tripé tem que estar equilibrado. Óbvio, tem momentos mais... sempre, né? Isso que você está falando, esse questionamento, precisa ser feito desse jeito. Vai ter momentos mais estressantes que você vai ter que se dedicar a um projeto especial, um final de um trimestre intenso, e que você vai ter que estar muito mais dedicado ao trabalho no momento, sim. Mas normalmente dedicou muito mais tempo por um período muito mais longo, você vai prejudicar sua saúde, você vai prejudicar a tua família. E a ordem é que você tem que estar bem de saúde, senão não resolve nada. Inclusive. Você tem que estar bem com a tua família para você estar bem no trabalho. E não pode inverter a ordem. Isso é interessante. Fala de novo, para todo mundo ouvir lá, que isso é fundamental. Trabalho. Se você não está bem, você não tem como cuidar da tua família. Nem da família. Se você não está bem com a família, você não vai ter performance no trabalho. E a coisa é essa. E você estando bem de saúde, estando bem com a tua família, você vai ter alta performance. Praga, dentro disso que você me falou agora, a gente já encaminhando para um fim dessa nossa conversa, que senão a gente vai já abrimos uma taça de vinho aqui e vamos embora, né? Num lugar como esse, né? Que conselhos você daria, a maioria dos jovens que estão aí assistindo a gente, para quem está começando a carreira executiva agora? Você que teve uma carreira brilhante em 20 anos, chegou a presidente, sim, das maiores corporações brasileiras, de tecnologia nem se fala. Que conselho você daria para esse jovem? Além desse que você já falou, de saúde, família e trabalho. Não tem atalho, Miguel. Não existe atalho. Fazer bem feito, recorrência, consistência, você chega lá. Podem ser tentadores algumas coisas que aparecem no meio do caminho, mas eu ainda não achei nenhuma que fosse sólida e perene. Essa questão de fazer bem feito sempre, tudo que você faz na sua vida, isso é um dogma que eu tenho comigo. Porque no final, quando você tem essa clareza de que não importa se é uma coisa super simples do seu dia a dia ou se é um projeto super sofisticado, isso aqui reverbera ao longo do tempo, isso forma a sua reputação, isso forma o seu caráter, é isso que você ensina e é isso que você é observado. Os líderes têm um impacto nos seus times muito maiores que a gente tem consciência.
É o jeito que você fala, o jeito que você age, o jeito que você cobra, o jeito que você faz, é observável e seguido numa escala... Principalmente da forma que você faz, né? O exemplo. Exato. Né? E hoje, com mídias sociais, etc e tal, você ainda está exposto ou podendo influenciar muito mais gente numa escala muito maior. Então, acho que para quem está começando a carreira, não tem atalho. Fazer bem feito, trabalhar duro, se dedicar, é o segredo do sucesso de todo grande empresário, de todo grande executivo, da maioria das pessoas que tiveram sucesso. Ah, mas tem uma exceção, tem uma outra exceção. A grande maioria de que você observar é sobre fazer bem feito sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você diria follow your passion or follow your talent? E eu explico. Follow your passion, siga a sua paixão. Follow your talent, siga o seu talento. Scott Galloway, conhece? Sim. Professor na NYU, um gênio sobre outras coisas, controverso pra caramba em outras. Ele sempre fala que quando aquele cidadão já bilionário, etc., te fala que você é um jovem que está começando, seja empreendendo, seja carreira executiva, follow your passion, é porque ele já fez dinheiro, ele já é um bilionário e ele ganhou dinheiro e ele fez aquilo tudo com muito sangue, suor e lágrimas. Né? Sim. E fez coisas que ele não gostava muito e que não tinha glamour nenhum, muito provavelmente. Né? A pergunta é, ele defende, né, só para terminar de explicar, que se você tem talento para alguma coisa, você provavelmente vai fazer aquilo bem feito. E provavelmente você vai fazer não só bem feito, como melhor do que os outros, porque você vai se destacar, vai conseguir se destacar mais facilmente. Né? Então, a pergunta é, falamos para esses jovens seguir as suas paixões ou os seus talentos? Belo dilema, mas Miguel, eu acho que assim, o romantismo face à realidade cruel do dia a dia, eu acho que talvez a frase seria mais adequada no sentido de talvez melhor do que ou mais fácil do que você fazer o que você ama é amar o que você faz. Não necessariamente você vai trabalhar só com o que você ama ao longo da vida. Agora, nessa jornada, nesse caminho, amar o que você faz, fazer bem feito o que você faz, ter a disciplina de querer estar melhor um pouquinho todo dia, ter curiosidade para aprender e a humildade de aceitar que você não sabe tudo e nunca vai saber e olhar quem é melhor que você e aprender, para mim é o caminho. É amar o que você faz. É outra perspectiva. Porque a vida não é uma reta. São curvas, são subidas e descidas, são buracos que você vai ter que passar. A certeza que a gente tem é que vai mudar. E que vai mudar. Então acho que essa consciência de que, de novo, não é rápido, não é simples, não é uma reta, não só vitórias. Talvez você aprenda muito mais com os erros e com as derrotas do que com uma sequência de vitórias. Marcelo Braga falhou? Muitas vezes. Todos os dias. E o que isso te ajudou, atrapalhou? Aprender para não errar mais vezes no mesmo erro. O único é o seguinte, errar repetidamente no mesmo erro, você não está aprendendo. Você não está ouvindo. Você não está tendo a humildade de reconhecer que dá para fazer diferente. Agora errou, aprendeu, errar outro erro... Lessons learned. Faz parte do sucesso. E te prepara muito mais. Então, no nosso mundo, no nosso Brasil, de tantas variáveis e tantas incertezas e tantas oportunidades, uma revolta que faz bom marinheiro, Biel. Isso eu já ouvi falar bastante. Sem dúvida, já não só ouvi falar bastante, como já sentimos na carne. Né? E a história da Mídia, IT Fórum, está aqui agora, você conhece muito bem, Adelson de Souza, meu sócio, parceiro de vida. Você imagina o quanto de altos e baixos a gente passou nesses 35 anos. Super. E
nas grandes crises, nas maiores delas, onde a gente mais conseguiu se reinventar. Deixa eu só citar duas coisinhas para quem está nos ouvindo aqui. Teve a crise de 2008, subprimes nos Estados Unidos, quebra o Lehman Brothers no dia 15 de setembro, etc. IBM, nosso maior cliente, como sempre foi, vem uma ordem lá de cima, corta a verba de marketing de todo mundo. E o que um Brasil, por mais que a IBM Brasil seja significativa dentro do mundo IBM, obviamente, é uma parte bem pequena. Né? E a gente vivia dessa verba de marketing. Tivemos que nos virar. E foi o ano onde a gente lançou um segundo IT Forum, criamos um monte de coisas, quando todo mundo ficou quietinho no canto, deixa eu não fazer marola, porque senão a água... Né? Pandemia, Marcelo Braga, você lembra disso? Sobrevivemos. Felizmente. A IT Media, na época, o IT Forum, o nosso maior produto, evento presencial. No Foi final de março, que eu entrei, o primeiro, exatamente, aí, você com a gente muitos anos, a IBM desde o primeiro, né, já fizemos uma homenagem, inclusive, a esse respeito, a gente com tudo pronto, hotel pago, feito, convites, todo mundo pronto. O evento ia ser no dia 21 de abril, como sempre acontece nos feriados de 21 de abril, para que todos os nossos convidados, CIO das 300 maiores empresas brasileiras, possam levar seus acompanhantes, sua família para participar. 2, 3 dias depois daquilo, no dia 24 de abril, de março mais precisamente, tranca tudo. Para, ninguém mais sai de casa, shutdown. O evento ia acontecer no dia 21 de abril. Sente e chora, reza. Aí é que vem a resiliência, vem aquela casca que você falou de aprender e a criatividade do brasileiro para a gente se reinventar, porque logo de cara, não, essa pandemia vai acabar e vamos mudar o evento de abril para o feriado de junho, aí até lá, já parou tudo, tal, aí a coisa começa a ficar pior. Não, então vamos fazer no feriado de setembro, 7 de setembro, até lá, até lá, já acabou tudo. Né? Obviamente que a gente sabe a tragédia que foi isso para todo mundo, mas se não fosse a tecnologia de criar as ferramentas todas de comunicação audiovisual, né? Os Jetsons, que quem era pequeno como eu lembra de ver aquela coisa de falar que a gente achava isso é ficção científica, nunca vai acontecer. Se não fosse a tecnologia e a nossa resiliência e criatividade para criar a tal da sala de guerra e fazer acontecer ainda em junho o IT Forum at Home, já que não se pode sair de casa, vamos levar o IT Forum para dentro da sua casa. Então, essa resiliência, eu tenho absoluta certeza que é fundamental. Erra, conserta e vai para frente. De bola para frente. Dentro dessa sua carreira maravilhosa, você está prestes a completar meio século de idade, até onde eu me lembro. Né? Vai ter festa, né, Braga? Precisa comemorar 50 anos e tal. Merece. Mas eu não estou interessado na festa. Todos estamos interessados no que você vai fazer nos próximos 50 anos. Que com certeza você vai viver 100, né? Hoje em dia já se fala de 120. Seus meninos com certeza vão viver tudo isso. Eu já cheguei atrasado nessa... Tá tempo. Tá bem nos próximos 10 anos. Perdi essa onda aí, digamos assim. Mas quais são os planos de Marcelo Braga para os próximos 50 anos? Continuar aprendendo, Miguel. Eu acho que está tudo mudando rápido demais e vão surgir muitas oportunidades para todo mundo. Então, a IBM continua numa trajetória, né, porque a gente está falando da IA, da computação quântica, que vai ser uma outra era nos livros de história e vai ser um prazer estar partícipe desse momento. Mas eu vejo claramente assim meus filhos com 7 anos, essa vontade de ensiná-los, vontade de estar perto deles com essa frequência. É o que me motiva a levantar todo dia e trabalhar e aprender e poder proporcionar para eles essa criação com valores
valores humanos, valores como bons cidadãos, valores espirituais importantes. Então, para mim, eles dois, junto com a Mari, né, minha família, são o que me motivam a estar ativo e protagonista para esse próximo meio século, para poder ter oportunidade de conviver com eles o máximo de tempo possível. E você vai ter que transportá-los, porque cá entre nós, vamos lá. 4 anos da IBM, 5 normalmente, né? América Latina, Américas, e o dia que você for o presidente global, CEO global da IBM, você vai ter que pelo menos levá-los para Harmon, que é isso? Não? Tem muita carreira para você ainda dentro da própria IBM, é isso que você está falando, além de fora da IBM, obviamente. E a gente vê nessa longevidade maior, então aquela visão de que com 55, 60 eram considerados aposentados atrás, talvez até a própria lei que bota aposentado com 55. Já tinha, para falar um jargão aqui que só os IBMistas vão entender, já tinha pego um sopão? Não era isso? Então, a gente tem certeza que vai estar ativo por muito mais tempo, né, Miguel? Sopão era um programa de aposentadoria que a IBM tinha, para quem não lembra disso, não é verdade? É verdade. Então, em 25 anos de casa já era... Já era muito tempo. Então, agora eu acho que a longevidade da vida das pessoas vai acabar forçando uma longevidade de carreira também muito maior. Agora, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Agora, para garantir que você tenha longevidade de carreira, se você não está atento a essas mudanças, a essas transformações, a esse olhar mais coletivo, Miguel, a distância de poder ser mais longa ou mais curta a sua carreira, independente da que área que você esteja, em que país que você esteja, em que empresa que você esteja, a curiosidade, o aprendizado constante, esse olhar humano é o que vai te poder levar qualquer um a ter essa longevidade maior ou menor de relevância dentro do mundo que está transformando tão grande. Ligado para o Lucas e para o Miguel. Eu acho, assim, eu sou uma pessoa simples, Miguel, então eu quero que eles tenham orgulho quando eles olharem na internet quem foi o pai deles e que eles se sintam orgulhosos, que os valores que eu tenho, que eu recebi, que eu consiga passar para eles da mesma forma que eu recebi. Valores. Sou muito grato pelos meus pais, pelos meus avós e por todo mundo que interagiu comigo a formar quem eu sou. E quero poder fazer isso também. Para ir encaminhando para o fim dessa nossa conversa, porque pelo visto não vamos ter vinho aqui, então... Né? Vou acender a fogueira ali. Vou acender a fogueira, hoje não é uma quarta. De qualquer forma, meu amigo, de que forma você gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel e que viveu intensamente a vida. Muitíssimo obrigado. Que tem amigos bons como você, cara. Por estar aqui participando do Histórias da TI de mais esse episódio. Muitíssimo obrigado mesmo. E para você que nos assistiu, de coração, agradeço muito pela audiência e te espero no próximo episódio do Histórias da TI.